João Guilherme, tudo bem, meu querido? Seu destaque do Flamengo, a não ser que você queira mudar também. Não, vamos nessa. Muito boa noite, William, companheiros. Um prazer estar aqui mais uma vez no Linha de Passe. Flamengo chega a 10 jogos sem perder. São 8 vitórias e 2 empates. E hoje, com uma equipe bem alternativa, não teve problemas para vencer o Júnior Barranquilla no Maracanã por 3-1. O Flamengo realmente vive uma fase espetacular, William. Muito bem, vamos abrir então com essa vitória do Flamengo, 3-1, como eu disse, 15 pontos, 5 vitórias, apenas uma derrota, aquela derrota para o Independente Del Valle, mas da qual o Flamengo já se recuperou, né? E eu te pergunto, Mauro, no começo do ano a gente dizia o seguinte, com as contratações, né, do Flamengo, com a chegada de novos jogadores e tudo, pô, esse elenco tá ainda mais forte. Só que com toda essa história aí, a impressão que dá, eu acho que não é só uma impressão, uma realidade, esse Flamengo é mais forte ainda do que a gente imaginava, não, Mauro? Eu acho que o jogo de hoje nem serve muito para medir isso, né? O Júnior Barranquilla já veio ao Brasil já meio que derrotado, já sabendo que estava eliminado, que o terceiro lugar seria quase que protocolar e tudo mais. Não foi um adversário, digamos assim, que seria num outro cenário, né? E o Flamengo está numa situação muito confortável, vem de resultados positivos, então diante disso fica mais fácil também você poupar jogadores, como fez hoje o técnico, o Domênico Torrente, poupou vários atletas, colocou jogadores jovens no segundo tempo, deu um tempo maior aí para o Lázaro correr um pouquinho mais no time de cima, né, para ganhar um pouco mais de confiança, por exemplo. Mas assim, o time está num momento de muita tranquilidade, o elenco de fato ele é mais farto do que parecia, porque o técnico, não só por força das circunstâncias, mas também pelo seu próprio perfil, ele utiliza mais a base do que o Jorge Jesus, né? E parece que ele está gostando bastante de aproveitar os garotos. Então você tem um elenco que já era muito forte e com a participação positiva de jogadores que vêm da base, e é mais fácil, claro, para o jovem jogador que vem da base para o profissional ingressar num time que está num bom momento, que nem foi assim, né, naquele momento da Covid, mas acabou se transformando, as coisas vão ficando mais tranquilas. Então foi uma vitória, acho que bem segura. A presença do Bruno Henrique, que não joga domingo contra o Inter porque está suspenso no Brasileiro, foi também importante, porque deu mais peso ali àquele ataque, né? Então você tem ali jogadores como o Lincoln começando mais um jogo, recebendo passe, fazendo gol. Até o César ele deu chance hoje, que atualmente é o terceiro goleiro, né? Até foi algo um tanto quanto surpreendente, mas uma vitória muito segura, tranquila, sem susto, protocolar até. Tomou um golzinho para variar, que é um problema que o Flamengo tem, a defesa tem altos e baixos ainda, já teve bons jogos, mas em alguns momentos ela ainda erra, né, mais do que deveria, e no final ainda teve esse gol de cabeça do Bruno Henrique para o Flamengo fechar com uma vitória bem tranquila, segura, termina o grupo em primeiro. Para quem tomou de 5-0, né, não faz muito tempo, ficou aí numa situação até de um certo risco, porque o Júnior Barranquilla vencia, né, jogos naquele momento ali, depois ganhou do Del Valle. Acaba sendo um final de fase de grupos muito seguro, muito tranquilo do Flamengo, classificando sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. E com uma campanha melhor do que a do ano passado, né? Bem lembrado, Mauro, é verdade, inclusive uma campanha melhor do que do ano passado. Ô João, me diz uma coisa, esse Flamengo agora, a gente falava da chegada do Dome, tudo que ele ia ter que implantar, o estilo dele de jogo, etc., das diferenças e tudo que o Flamengo já passou, que a gente falou aqui 1000 vezes. Tá pronto o Flamengo para esse desafio que é o mata-mata da Libertadores, que são os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, vai ter o Inter aí no próximo final de semana, lá no dia 7 de novembro, que não está tão longe assim, se a gente parar para pensar, tem o Atlético Mineiro, são os confrontos na parte de cima da tabela, por tudo que já passou, tá pronto? Olha, o Flamengo não diria que está pronto exatamente por causa de ajustes que todo time precisa fazer, e principalmente no setor defensivo. Agora, está cada vez mais claro que a filosofia de trabalho do Domênico foi assimilada pelo grupo. Hoje o Flamengo teve uma equipe muito diferente da que vinha jogando, foi uma equipe alternativa mesmo. Ele poupou aqueles jogadores que ele conta para o jogo de domingo decisivo no Beira-Rio contra o Internacional, e deu muita oportunidade, rodou o elenco. No segundo tempo trouxe para o jogo 2 jovens, o João Gomes e o Lázaro. O João Gomes teve uma boa participação, mostrou muita personalidade. O Lázaro, que é muito talentoso, ainda mais tímido. Mas o Flamengo, depois daquela derrota para o Independiente Del Valle 5-0, realmente ele se fortaleceu. Como eu disse no destaque, são 10 partidas sem perder,
8 vitórias e apenas 2 empates contra o Palmeiras e contra o Bragantino. Pronto, William, não dá para dizer que está completamente. Faltam ajustes, principalmente no sistema defensivo. Agora que o Flamengo está muito forte e tem condições de encarar as 3 frentes que vêm por aí, tem e pode realmente ter uma sequência muito marcante. Sim. Ô Jean, é curioso porque até os times estão na parte de cima da tabela, vira e mexe, você vê não uma reclamação, mas pedidos, né? Caramba, falta um cara ali na frente, falta aquele centroavante, falta um lateral, falta alguém para ajustar aqui, o pessoal da base não está pronto ainda e tudo. Sempre está faltando alguma coisa nesses times. É curioso que você olha o Flamengo, é o Flamengo que, assim, não precisa contratar ninguém mais, nem se manter esse time pro ano que vem e tal, etc. Parece que é um time que não precisa de mais peças, hein, ô Jean? É impressionante. É verdade, William, mas assim, acho que essa impressão a gente sempre teve, né? A questão é que o Flamengo acabou tendo um monte de imprevistos, acabou perdendo um monte de jogador e aí precisou contar com garotos da base, que era algo inimaginável, né? Se a gente olhasse para o elenco do Flamengo no começo da temporada, para as contratações que a diretoria fez, você ia achar um time completíssimo com 22 jogadores, 2 para cada posição. Talvez a discussão da lateral direita, né? Mas mesmo em relação à lateral direita, quando os meninos já mostravam ali no Campeonato Carioca que podiam dar conta, mesmo depois da saída do Rafinha, a diretoria foi rápida e trouxe o Isla, que se encaixou muito bem no time. Então, eu acho que em momento algum a gente achou que o Flamengo precisaria contratar alguém. Só que o Flamengo acabou perdendo um monte de gente por várias questões, por seleção, como já se sabia que ia acontecer, e acho que até por isso a diretoria contratou tanto. A questão da Covid, que essa ninguém imaginava e ninguém esperava que fosse desfalcar o time do jeito que desfalcou, e aí mesmo com tudo isso, o Flamengo conseguiu superar as adversidades. O João trouxe aí os números, né? São 2 empates apenas nessa enorme sequência de jogos, sendo que um dos empates o time jogou praticamente só com garotos, né? 2 ou 3 jogadores só mais renomados, que foi a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, acho que assim, o elenco que a gente já considerava muito amplo, ele se ampliou ainda mais, né? Hoje a gente viu gol de 2 jogadores que talvez não fossem muito cotados para jogar, e aliás eram 2 jogadores, ou são 2 jogadores dos mais criticados, né? O Lincoln e o Tuller, os 2 fazendo gols. Então o Flamengo ganhou muitas opções, não estou nem falando desses 2, estou falando das outras opções que o Flamengo ganhou para a zaga, para a lateral e tudo mais. Então é aquilo, assim, você perguntou até para o João se o time se encaixou, né? Se tá certo, se está pronto. Acho que pronto ou não, o fato é que o Flamengo é muito forte e será sempre muito forte, muito por conta da qualidade do seu elenco, que é ainda maior daquilo que a gente imaginava que fosse no começo da temporada. Birner, o que é que falta lapidar? Eu acho que falta bastante coisa ainda. É mesmo? Vamos lá. Como disse o João, a jogada aérea defensiva, precisa treinar. Dá para acelerar o jogo em alguns momentos, aumentar a velocidade das partidas, do jeito que o Flamengo joga. Dá para criar mais opções, porque o elenco é extremamente farto. Só que tudo isso depende de treinamento, coisa que o Flamengo mal consegue fazer. Então eu diria que o Flamengo está muito bem encaminhado. Você perguntar qual é a melhor equipe que jogou o melhor futebol nessa primeira fase da Libertadores? Até agora o River Plate. Isso significa que o River é o grande candidato ao título? Não. Até porque o mata-mata, quando a gente começa com as oitavas de finais, é um outro campeonato. A gente já viu equipes, por exemplo, terem a pior campanha e ganharem a mata-mata de Libertadores. A gente já viu equipes terminarem em primeiro lugar e sucumbirem rapidamente também. Então isso não significa nada. Eu vejo o Flamengo com o melhor elenco, acho que o Flamengo é um time em evolução. E o que me chama a atenção hoje, fiquei refletindo durante o jogo, porque o jogo foi fácil no primeiro tempo para o Flamengo, no segundo tempo também não foi tão difícil assim, como o trabalho inteiro do futebol do Flamengo facilita a evolução dos atletas mais jovens. Porque se esse time que entrou em campo hoje fosse o único time que o Flamengo tem, fosse o time principal, e precisasse ganhar essa partida, o jogo era completamente diferente. Mas como o Flamengo é muito forte de elenco, né, e tem vários jogadores já estabelecidos, os jogadores que vão entrando, eles têm muito mais tranquilidade para irem ganhando cancha. Jogaram uma partida de Libertadores contra um time que, se não é brilhante,
Não é um time desastre, não é um desastre, é um time que pode brigar, por exemplo, pelo título da Sul-Americana. Mesmo assim, o jogo ficou fácil, em boa parte do tempo. Porque o trabalho do departamento do futebol no todo facilita para os jovens. Se fosse numa condição diferente, esses jogadores teriam muito mais dificuldades para se firmarem. Eu acho que esse é o grande recado que o jogo de hoje deixou positivo para o Flamengo. Quando começarem as oitavas de final, aí é um outro campeonato. Agora o Domi começa a ter um pouco mais de tempo para treinar. E eu acredito que a equipe que já está bem, já é uma candidata ao título, vai se fortalecer ainda mais. Ô Mauro, o Birner falou aí, citou o River Plate, né? Foi a decisão aí do ano passado. O Flamengo hoje é um time que ele tem mais margem de evolução, né, para evoluir, do que o próprio River Plate, ou não? Sim, porque o Flamengo se reforçou para esse ano. O River Plate tem tido baixas, né? Perde jogadores, promove alguns caras que vêm da base, mas não com esse luxo que tem o Flamengo de trazer jogadores para reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, aproveitar jogadores que vêm da divisão de base. Aliás, essa é uma característica que o Domenico Torrente tem que o Jesus não tinha. Aliás, acho que essa classificação dessa maneira, esses resultados, essa sequência, eu acho que já é o bastante para acabar com a viuvez de muitos com relação ao técnico português. Chega, né? Acabou. Faz na virada. Esqueçam isso. Esqueçam não no sentido de apagar da história, obviamente, aquilo que o Jesus fez no Flamengo, mas sim, ele não é mais o técnico do Flamengo. Ele está lá no Benfica cuidando da vida dele, lá, tomando seu vinhozinho, comendo seu bacalhau, né? E cuidando da vida dele, da Liga Europa, que o espera ansiosamente também, porque Champions ele não vai jogar, né? Porque parece que o cara é imbatível. Ele é sensacional, mas não é o Superman dos técnicos, isso não existe. O Flamengo tem que seguir a vida dele e pararem de encher o saco do técnico que está fazendo o trabalho dele e sendo muitas vezes perseguido, né? Hoje é quarta-feira, há 6 dias, nesse horário, tinha gente descendo o porrete do Domenico Torrente, porque o Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino, jogando 48 horas depois da partida contra o Goiás, o que foi uma grande covardia, distorções com relação à interpretação do tal jogo posicional, né? Porque engessa, faz isso, faz aquilo, quer dizer, uma tremenda má vontade com o Domenico Torrente, e eu acho que isso vai aos poucos acabando. O Jesus foi fantástico, está na história do clube, mas a página está virada, e o Flamengo tem que seguir em frente. Eu acho que já fica mais claro que o time funciona, de fato, independentemente da escalação, com esse conceito dos 2 pontas bem abertos. Hoje, de novo, o Bruno Henrique e o Michael. O time já tem mais uma reação automática no sentido de perder a bola e tentar recuperar, que é o famoso perde e pressiona da moda. Enfim, tem uma série de questões ali, de observações, que você pode perceber que, independentemente da escalação, o time já está assimilando. Isso é bem interessante. Não significa que o time vai ser campeão de tudo, que vai ganhar nada disso, mas já há um certo progresso. E isso, de uma escala, acho que é até boa dentro do cenário, em que pouquíssimo tempo resta para treinar. Ele não tem muito tempo para isso. Hoje, por exemplo, se ele poupou jogadores que são titulares, como Pedro e Gerson, ele não pode tirar o dia para treinar esses caras, que eles foram relacionados, concentrados e ficaram no banco de reservas. Então, você poupa o jogador no sentido de não tê-lo tendo o desgaste do jogo, né? Para fazer a recuperação no dia seguinte e tal. Mas você não pode treinar o cara, porque o cara vai jogar hoje, de repente, vai ficar no banco. Então não é o cenário ideal. É claro, todos os times estão vivendo isso, mas no caso do Flamengo, do seu treinador, numa escala bem mais pesada pelo que aconteceu na semana passada, nos 8 dias com 4 jogos. Então acho que já vai evoluindo, o time vai estar bem mais inteiro, o que tudo indica, domingo contra o Internacional, que joga só na quinta-feira, ou seja, o Inter vai ter um período menor e joga fora de casa, né? Terá que fazer uma viagem de volta do Chile. A classificação do Inter é... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em 1 mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.